Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Herisson Cavalcante. Este é um canal de linguística em que você não vai ver dancinha de TikTok, nem vai ver propaganda de camisa tecnológica. Nessa semana, o canal alcançou 5.000 inscritos e, para celebrar esse número, eu queria fazer mais um vídeo daquela playlist que nós começamos quando alcançamos a marca de 100 vídeos no canal, que é a playlist sobre ideias que tenham sido ou esquecidas, ou abandonadas, ou refutadas ao longo da história da linguística. E eu queria falar justamente sobre o nome da linguística, porque hoje em dia é uma trivialidade. Não existe qualquer dúvida sobre qual é o nome da ciência da linguagem, não existem alternativas, é apenas linguística. Só que essa não era a situação no século XIX, quando a linguística estava se consolidando como uma ciência, como uma área de estudos independente da filologia e de outras áreas do conhecimento. Quando nós lemos manuais de linguística do século XIX, ou textos apresentando características gerais iniciais da linguística para outros públicos, alguns autores, inclusive, discutem essa questão sobre qual deveria ser o nome da área e sobre a existência de alguns termos alternativos que eram utilizados para designar a linguística. Então, para citarmos dois autores que tratam disso, nós temos o caso de Max Miller, no livro Lectures on the Science of Language, palestras sobre a ciência da linguagem, e também no livro Glotologia, de um linguista italiano chamado Giacomo De Gregorio, que foi traduzido para o português com o nome de Manual da Ciência da Linguagem. Giacomo De Gregorio cita que havia alguns nomes que eram dados para a área da ciência que estudava as línguas humanas. Por exemplo, ele cita que havia o nome filologia comparada, havia o nome gramática comparada, havia o nome história comparada das línguas. E aí, sobre esses três nomes, é bom perceber como filologia comparada mostra ou deixa a área muito presa ainda à filologia e não tanto como uma área independente. O termo gramática comparada hoje é entendido muito mais como um dos vários métodos da ciência da linguagem, da linguística, que é a abordagem que foi adotada pela linguística no século XIX e que ainda existe hoje como um dos vários métodos dentro da linguística. O termo história comparada das línguas, para o autor, era um termo muito genérico e hoje, na verdade, seria um termo impreciso no sentido de que a linguística faz muitas outras coisas que não têm a ver com história comparada. Então, não é um termo que abarcaria mais aquilo que a linguística faz, né? Abrangeria apenas uma subparte da linguística. Ele também chega a citar que os ingleses costumavam chamar de Science of Language e que os alemães chamavam por esse nome aí, que significa linguística geral, só que o termo para linguística não é um termo que é a adaptação do termo linguística ou linguísticas, mas com base nesses dois termos, Science of Languages e o termo em alemão, ele diz que também poderia ser utilizado o termo ciência da linguagem. E ele chega a discutir o termo linguística. E ele diz que ele considera esse termo um tanto genérico demais porque pode dar a interpretação de qualquer estudo sobre as línguas, mesmo estudos que não se encaixam necessariamente no objeto da linguística. Então, ele considera que para usarmos o termo linguística teria que ser necessário deixar muito claro que não estamos considerando que é estudo sobre as línguas de modo genérico. Não é qualquer estudo sobre as línguas que é linguística. E ele acaba preferindo o termo glotologia para o nome da ciência. O termo glotologia é derivado do termo glote, que designa esse espaço que há entre as cordas vocais, e é um termo que ficou em disputa, ficou sendo utilizado também ao longo do termo linguística de outros termos, mas que não se consolidou como nome da nossa ciência. Max Miller, na verdade, também cita outros termos. Ele diz que alguns nomes que eram utilizados para a linguística, na época dele, eram filologia comparativa,
né? Porque, basicamente, o método histórico comparativo, que era como a linguística do século XIX trabalhava, eram filólogos fazendo comparação entre línguas, então faz sentido chamar de filologia comparativa, né? Que, na verdade, corresponde ao que De Gregório chama de filologia comparada. E tem todos esses problemas de ainda ser um termo muito ligado à filologia. Ele também cita, curiosamente, o termo etimologia científica. E esse é um termo que a gente não associa muito à linguística, apesar de nós podermos considerar que etimologia científica, uma abordagem científica para a etimologia está dentro dos estudos linguísticos, mas é algo que nós não pensaremos hoje, justamente porque hoje a linguística faz muito mais do que apenas etimologia científica, mas fazia sentido considerar que, ao comparar as línguas e ao tentar descobrir a evolução dos termos linguísticos, das palavras e de onde elas derivaram, isso é um tipo de etimologia, fazia sentido chamar essa ciência por esse nome. Um outro nome que deve surpreender a muitos é o termo fonologia. Então, ele aponta também que muitos utilizavam o termo fonologia como nome para essa área. Por quê? Porque, basicamente, essa linguística comparativa do século XIX estava estudando mudanças linguísticas, estavam estudando como é que eram os sons, os sistemas de sons de várias línguas e como é que esses sons tinham mudado ao longo do tempo, né? Porque na mudança das palavras, nós tínhamos, na verdade, sons mudando. Fonologia, nessa época, não tinha assumido o significado que fonologia tem hoje. Hoje, fonologia tem a ver com a descrição dos sons da linguagem do ponto de vista do valor que eles têm no sistema linguístico, por oposição à fonética, que é a descrição das características físicas ou fisiológicas ou articulatórias dos sons. Nessa época, no século XIX, os termos fonética e fonologia não tinham ainda esse uso. E muitas vezes se utilizava a fonética e fonologia com outros sentidos. Por exemplo, fonética para se referir fonética é o estudo da mudança sonora dos sons. E fonologia é o estudo da descrição dos sons. De qualquer forma, Max Miller aponta que fonologia era um termo utilizado naquela época. E ele também aponta o termo glossology, que é um termo também relacionado à ideia de glotologia. O próprio Max Miller tem a sua preferência e, da mesma forma que Giacomo de Gregório propõe que o termo deveria ser glotologia, Max Miller também diz qual é o seu termo preferido. Ele diz que o termo preferido dele para a ciência da linguagem é ciência da linguagem, Science of Language. Ele não estava defendendo o termo linguística ou linguísticas, apesar de ele reconhecer que parecia que o termo que estava se consolidando era o termo linguística, mas pelo gosto dele deveria ser simplesmente ciência da linguagem. E aí, para terminarmos, nós podemos falar sobre o termo linguista, o termo que designa quem faz a linguística, quem pratica a linguística, quem estuda, quem descreve as línguas. A princípio, nós podemos imaginar que o termo linguista é derivado da palavra linguística, mas, na verdade, é o contrário. O termo linguista é mais antigo e é justamente uma das razões por que o termo linguística ou linguísticas não foi, a princípio, o termo escolhido de imediato para designar a ciência da linguagem. Porque o termo linguista ou linguista não designava um cientista que trabalhava com as línguas numa perspectiva científica, numa perspectiva de descrever o seu funcionamento. Linguista era um termo que significava alguém que aprendia línguas, que era estudioso das línguas no sentido de aprendia a falá-las, aprendia a utilizá-las, aprendia a ler essas línguas. Por exemplo, nós temos Sir William Jones, que é um precursor da linguística, não porque ele tenha feito linguística mesmo, mas porque ele fez essa comparação entre o grego, o latim e várias outras línguas e apontou como elas eram semelhantes entre si, porque ele disponibilizou muitos materiais que foram necessários e foram úteis para se realizar a comparação de línguas antigas.
Sir William Jones era chamado de linguist no sentido de ser um poliglota. Ele era um estudioso de diversas línguas, principalmente de línguas antigas, e por saber várias línguas, ele era chamado de linguist. Então, linguist era um termo que hoje seria equivalente ao termo poliglota. Um estudioso de línguas para falar essas línguas, para aprender a ler essas línguas, que não é o que um linguista faz hoje. Então, é perfeitamente possível alguém ser um linguista no sentido moderno do termo, sem ser um aprendiz de diversas línguas. Aliás, é perfeitamente possível a pessoa ser um linguista e até ser monolíngue atualmente, porque o trabalho de descrever uma língua e o trabalho de aprender uma língua são trabalhos bem diferentes entre si. Então nós ficamos por aqui. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se você gostou mais ainda, considere se tornar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos e vídeos antecipados sobre os temas de linguística. Até a próxima e Deus abençoe vocês.